E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouco agora a respeito da ressurreição, né? E eu quero trazer aqui umas informações muito importantes com respeito à cronologia da ressurreição. E eu quero ler com vocês aqui, eu vou usar o famoso Prezi, né? Aquele slide que só tem online, então não adianta você me pedir o slide que eu não vou ter como te dar. Isso aqui é online, isso aqui está na nuvem. Tá? Eu só consigo manipulá-lo por meio da conexão. Tem que estar online para poder estar vendo isso aqui. Mas nós temos dois textos, olha só, preste atenção aqui nos textos. Ó. João 5, 28, 29, Daniel 12, 2. Vamos ler Daniel 12, 2, que diz assim: E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, veja bem aqui, ó, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Beleza? Então, é interessante que ele vai falar aqui depois do evento da voz, que diz voz é Paulo, lá em Tessalonicenses, mas depois da vinda do arcanjo Miguel, tá? Então, Daniel 12, depois do dia da angústia, né, tem a ressurreição, vida eterna e outros desprezo eterno. E temos João 5, 28, 29, que vai dizer assim: E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, o que está no sepulcro é o corpo, a carne, né, que entrou em decomposição, né, para aqueles que não acreditam na ressurreição da carne, ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Olhando para esses dois textos aqui, parece dar a entender que a ressurreição ela acontece em um único momento. Não tem milênio, né? Não tem uma ressurreição primeira da igreja e depois de outra. É uma única ressurreição. Olhando o texto assim, no seco, desse jeito, sem considerar todos os outros textos. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, né? Vamos entrar aqui no texto do arrebatamento que ocorre aqui na sétima trombeta, tá? Esse aqui é o texto do arrebatamento que ocorre na sétima trombeta. A gente sabe que esse texto aqui do arrebatamento, né, é um texto que ele já condena ali a grande Babilônia com a saraivada, né? Então você vê que a saraivada ela já é um momento em que Deus está julgando ali a grande Babilônia. Junta esse texto com o Apocalipse capítulo 19, que diz que quando ele vem, então é o momento que é para julgar a grande Babilônia, chegadas são as bodas do Cordeiro. Junta com mais aquele texto lá de Gênesis que vai falar sobre Sodoma e Gomorra, que primeiro tira Ló da cidade, e aí depois julga a cidade prostituta como a saraivada. Então tem que primeiro tirar para depois julgar. A igreja é retirada da terra no arrebatamento, imediatamente vem uma saraivada ali para poder condenar a cidade. Então, esses são os textos que remetem ali, né, a sétima trombeta, né? Terremotos e saraivada. Terremotos ali já está indicando o segundo ai. Mas tudo bem. Eu quero entender aqui é o seguinte, vamos imaginar então que dentro desse contexto aqui, né, acontece a ressurreição única. É a ressurreição única que ocorre aqui, beleza? Vamos imaginar dessa forma, que aqui nesse texto, exatamente no segundo ai, né, na sétima trombeta, né, é aqui que ocorre a ressurreição única, aonde justos e ímpios ressuscitam ao mesmo tempo. A gente sabe que existe uma história que vai acontecer depois disso. Nós temos o dia do Senhor, aonde ainda haverá morte, tá? Haverá morte aqui, porque tem um terceiro ai ainda, tá? Que é o dia do Senhor. Mas se já houve a ressurreição aqui, na sétima trombeta, por que vai ter gente morrendo aqui ainda? Ressuscita e morre de novo? Se é tudo ao mesmo tempo? E vamos continuar. Justos e ímpios ressuscitam ao mesmo tempo, não é isso? Se eles ressuscitam ao mesmo tempo,
Aí como é que faz com essa galera que ainda vai morrer ainda no Armagedon? Se eles ressuscitam ao mesmo tempo. Né? Então, a ressurreição não é ao mesmo tempo. Não pode ressuscitar ao mesmo tempo. Observe bem. Nós estamos falando aqui de uma situação aonde você já tem uma igreja glorificada. A igreja foi glorificada aqui. Automaticamente, os justos daqueles textos de João 5 e Daniel 2, que são a igreja, já tem que estar ressuscitado aqui. Você concorda comigo? O corpo de Cristo, os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui já fechou a conta da igreja. Já está para se casar com Jesus, já ser uma só carne, no sentido espiritual, de unir-se à sua noiva, né? Então, ó, já ressuscitou a igreja aqui, mas tem gente aqui perambulando pela terra ainda, que não foi glorificada. Vai ter gente aqui que ainda vai estar morrendo. Então, já não é ao mesmo tempo essa ressurreição. Porque vai ter pessoas que ainda estarão sendo julgadas no tribunal de Cristo. Se a ressurreição já é em si, né, basicamente, né, a glorificação dos que estavam mortos e ressuscitaram e dos que estavam vivos foram incorruptibilizados, não faz sentido ter pessoas ainda estarem aqui sendo julgadas no tribunal de Cristo. Não vai ser julgado para quê? Vai separar ovelhas e nações? Já está glorificado. Vai separar para quê? Já está glorificado. Como você vai julgar para condenar ou não quem já está glorificado? E aí nós temos um texto aqui muito interessante, de Daniel 7,10, que vai falar sobre esse pessoal que está sendo julgado. Olha o que diz o texto. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. A pessoa consegue passar pelo tribunal de Cristo, mas ela ainda vai morrer depois. Eu quero entender como que os amilenistas ensinam isso. O primeiro furo que acontece é querer ensinar que a ressurreição é junto. Não pode ser ressurreição junto, porque vai ter gente que vai morrer no Armagedon. Como é que é? Ele vai morrer e não vai ressuscitar mais? Porque a ressurreição já houve. Né? Se é tudo junto. E por que tem gente ainda que vai ser julgado e vai passar pelo tribunal de Cristo? Era para estar glorificado. O que aconteceu? Vai chegar atrasado no bonde? Né? Então, nós temos isso e também temos o enterro, né? Que vai ocorrer depois do Gog e Magog. Os amilenistas afirmam que o Gog e Magog é no final do milênio. Eles não consideram, né, nenhuma hipótese de dois Gog e Magogs. Então, vamos entrar no raciocínio deles, já que eles não consideram com nenhuma hipótese, né, dois Gog e Magogs, que são dois eventos, porque é inimigo vai ter na vinda dele e o inimigo vai ter depois do milênio. Mas tudo bem, vamos caminhar segundo eles caminham. Só tem um depois do reino milenar espiritual. Beleza, então tá bom. Se é assim, como que a gente vai explicar esse texto aqui? De Ezequiel 39, 12 e 15, que tá enterrando para quê, meu irmão? Tá enterrando para quê? Qual o sentido de enterrar? Até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. Qual o sentido de enterrar? E essa busca e esse sepultamento duram 7 meses. Mas já aconteceu a ressurreição de justos e injustos? Então fica muita lacuna aberta quando a pessoa ela coloca, né, uma única ressurreição. O texto ali de Daniel 12 e o texto de João 5, 28 e 29 apontam para 2 ressurreições. Mas não está dizendo que tem que ser ao mesmo tempo. Porque se disser que é ao mesmo tempo, perde o sentido de tudo isso que eu estou falando. Olha quantas coisas eu coloquei em 5 minutos. Então você percebe
que o interessante da leitura dos profetas, e eu fui aqui nos profetas, né, que a gente está usando aqui textos proféticos. Apocalipse é um livro profético, é um profeta que está sendo usado ali, né? Então a gente está pegando Apocalipse, a gente está pegando Daniel, a gente está pegando Ezequiel, não usei Zacarias ainda para falar das nações, uma série de outras passagens que existem. Então tudo isso aqui perde sentido. Fora ainda, né, a questão do templo de Ezequiel, que nem vou entrar nesse assunto aqui. Mas tudo isso perde sentido. Então como que eu vou encaixar pelo menos aqui esses eventos, né? Vamos lá, ó. Presta atenção. Ressurreição única de justos e ímpios aqui. Então, basicamente, só tem condenado aqui, e aqui não tem que ter julgamento de ovelha e bode. Aliás, aqui no tribunal de Cristo, né? E aqui, como é que fica a batalha do Armagedon? Já não ressuscitou os ímpios? Aí tu vai jogar a ressurreição para onde? Para onde vai jogar a ressurreição? Para cá, no tribunal de Cristo? Né? Só que aqui, como nós lemos em Daniel, vai ter gente sobrevivendo aí do restante de tempo. E a Bíblia fala lá em Daniel capítulo 12, né? Bem-aventurados os que alcançam 1.335 dias. E depois já tem 7 meses para enterrar os que morreram aqui na batalha do Armagedon. Como é que faz? Você percebe que fica um negócio muito estranho quando você coloca uma única ressurreição? Não tem como colocar uma única ressurreição. Só para explicar isso daqui, que eu tô colocando aqui agora, só para explicar isso daqui, ó, o cara vai ter que se desdobrar um monte, vai ter que explicar quem são esses que estão sobrevivendo no dia do Senhor, que também não vão morrer no Armagedon, e os que também vão morrer no Armagedon, né? Vai ter que explicar esses aí, que vai morrer aqui, que vai morrer aqui, os que vão sobreviver aqui, os que vão sobreviver aqui, os que vão morrer aqui e os que vão sobreviver aqui. Você está vendo que tem ainda um grupo que não tem a ver com os que fizeram parte da primeira ressurreição? Ainda tem gente aqui, ó, que não faz parte da primeira ressurreição. E essa galera vai estar aqui enterrando os ossos, né? Porque não tem carne, é só osso. Porque a carne foi comida lá pelas aves, não é? Então, é uma furada. A pessoa, a maioria dos cristãos hoje, eles não meditam nas escrituras, eles só ficam falando. Mas a gente entende que é tempo mesmo de profetizar de novo, profetizar outra vez, né? Deus está levantando homens na terra com um entendimento mais apurado das profecias para poder endireitar o caminho do Senhor, né? Então, fica muito complicado querer simbolizar diante de tantas evidências e com tantos textos que eu não li todos aqui, né, para a gente poder falar sobre isso. Então, não existe uma ressurreição única. São duas ressurreições. A primeira ressurreição são as que são de Cristo, esses são os que ressuscitam primeiro, e depois uma segunda ressurreição, que é a ressurreição chamada pela patrística de ressurreição universal, que é onde vão ressuscitar ali também, né, aqueles que, ao serem julgados, serão salvos, e aqueles que também serão condenados. Claro, ali não está falando sobre os que estão migrando do milênio para a eternidade, que não morreram. O texto não fala sobre isso ali. Mas isso não significa, né, que eles não estarão lá também sendo julgados pela igreja. Amém? É isso daí. Fique com essa palavra em nome de Jesus.